em caso de alterações do registro imobiliário, como eu falei ali para vocês. Duas propriedades, mas essa propriedade cada uma tinha 3, 4 matrículas. Aí você quer unir em uma única, para facilitar até a identificação, a visualização. Em uma situação de compra, venda, certo? Quem vai comprar, quem vai vender, tem que realizar o georreferenciamento de imóvel rural. O desmembramento, eu tenho 3 irmãos. Meu pai faleceu, certo? A propriedade que era do meu pai vai ser dividida para nós 3. Então, aí cada um vai pegar uma parcela daquela propriedade. Cada parcela, ou cada matrícula, como eu mostrei anteriormente, tem que realizar o georreferenciamento de imóvel rural. Na parte de remembramento, mesma situação. Eu tenho uma propriedade, certo? Aí eu comprei a propriedade do vizinho, realizo o levantamento topográfico, o georreferenciamento, a certificação, levo no cartório a matrícula do vizinho, a minha matrícula, certo? Na questão de sucessão, como eu falei, a questão de espólio, o avô tem uma propriedade, faleceu, ficou para o pai. O pai faleceu, ficou para a esposa e para os filhos, certo? Então, daí tem que realizar o georreferenciamento para poder realizar essa unificação. Na questão de partilha, a pessoa faleceu, ou até na mudança de titularidade, né? Voltando à situação que eu falei, eu vou comprar a propriedade do vizinho. O imóvel dele, ele não é mais o titular, o detentor da propriedade dele. Agora serei eu. Então daí eu tenho que realizar esse serviço, tenho que realizar o levantamento topográfico, o georreferenciamento, na questão até da certificação, levar no cartório e ajustar tudo isso aí. Certo? E também até por uma questão de segurança. Vocês entenderem, não tem como a pessoa comprar uma propriedade, você dizendo na documentação vem dizendo que tem 50 hectares, mas é uma documentação antiga, desconfie. A opção do levantamento como método meio rústico, né? Como método meio rústico, então pode até ser que esteja parecido com aquilo ali, mas nunca vai dar igual, certo? Então quando for comprar uma propriedade, o cara está ali vendendo ali 100 hectares, 100 hectares vai custar X em dinheiro. Então, é interessante que primeiro se realize o levantamento para verificar a área real e pagar pelaquela área real. Esse artigo 176, ele define também, na terceira edição, por quê? Como eu falei para vocês, ele define, é uma situação mais sólida, porque ele define como deve ser descrito o imóvel rural. Memorial descritivo, com coordenadas, através de vértices, onde esses vértices contêm coordenadas, identificações dos limites, referenciado a um sistema geodésico local. No nosso caso, atualmente, a gente utiliza o Sigler 2000. Certo? Existem alguns levantamentos posteriores que foi realizado em Córrego Alegre, SAD 69, WGS 84, certo? Mas a partir de 2005, salvo engano, foi estabelecido o sistema geodésico local brasileiro para qualquer serviço de referenciamento de imóvel rural ou certificação, tem que ser o Sigler 2000. Se você tem um levantamento anterior, né, que está levantado na forma com data, com sistema de referência WGS, seja em coordenadas UTM ou geográfico, você tem que, para atualizar, você tem que converter Sigler 2000. Todo o material de levantamento, seja ela realizado de referenciamento de imóvel rural ou certificação, realizado por um profissional técnico ou por uma empresa que tenha ganho uma licitação, como é o caso aqui do Ceará, tem uma empresa que está realizando um serviço de referenciamento. Para executar esse serviço, tem que ser um profissional credenciado e na apresentação do material, que no caso aqui seja para o Estado, seja para um serviço particular, seja para o INCRA, você tem que apresentar a documentação técnica, que são as peças técnicas, o memorial descritivo, a planta e a planilha de cálculos. Deve ser apresentado também um ART, certo? Anotação de responsabilidade técnica, um ART. Aí, vocês poderiam até me perguntar, Erivando, qual o profissional que está credenciado a realizar esse tipo de serviço? Existe
uma listagem, existe um local onde a gente pode pesquisar quem são, quais são e qual a localização desses profissionais. Existe, tem uma plataformazinha que é o SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária, certo? Então, lá ele determina, e também na regulamentação do CREA, tem descrevendo lá quem são os profissionais que podem responder por esse serviço de georreferenciamento de imóvel rural. Aqueles profissionais que saem da graduação ou de um curso técnico, ou que realizaram a graduação, um curso técnico, na parte de cartografia, agrimensura, topografia, bacharel em geografia, eu acho que pode, bacharel em geografia, né? Eles já são credenciados a realizar esse tipo de serviço, desde que estejam associados ao CREA, né? Porque, na realidade, quem define quem pode ou quem não pode, o INCRA só aceita ou rejeita o pedido de solicitação de credenciamento, né? E esse credenciamento vem através de uma declaração onde o CREA determina que aquela pessoa, aquele profissional, tem capacidade técnica ou não para realizar o serviço. Erivando, nós agrônomos, rapaz, olha, nós agrônomos, tecnólogos de irrigação, os agrônomos, os técnicos agrícolas, técnico agropecuário, no caso, licenciatura em geografia, até mesmo o técnico em geoprocessamento, portanto, necessita realizar uma especialização de no mínimo 600 horas. No mínimo 600 horas. Certo? Eu sou credenciado junto ao INCRA, referenciamento, certo? Eu tive que realizar essa especialização, como foi dito no início, certo? Mando essa documentação, mando o certificado para o CREA, juntamente com o diploma, primeiramente o diploma, né, para se credenciar como agrônomo, o diploma da especialização, demonstrando que eu realizei uma dada carga horária, de dadas disciplinas, realizar, que me dá um aporte técnico e profissional para realizar esse tipo de serviço. Serviço como autônomo, eu posso realizar um serviço de georreferenciamento credenciado a uma empresa, certo? Eu posso realizar um serviço de certificação, ou até mesmo de um assentamento vinculado ao IDAS. Aí o CREA emite essa declaração, dizendo que você está credenciado, apto a realizar o serviço, para o CREA, para o INCRA. O INCRA analisa, daí libera o seu acesso ao sistema do SIGEF, né, que vai lhe permitir realizar o referenciamento de imóvel rural e certificar para fim de certificação. Certo? Você tem que comprar uma chave eletrônica, aí é todo um processo que só pesquisando a fundo mesmo para poder fazer. Da lei que rege a execução do serviço de referenciamento, que é essa 10.007/2001, para padronizar a execução do serviço. Padronizar de que forma? Na parte da identificação do imóvel rural, e também para padronizar a forma do registro. Hoje em dia não tem mais como confiar numa escritura antiga que está descrita lá a identificação e a localização da propriedade de uma forma que já está ultrapassada. Então o pessoal veio a regulamentar como realizar, quem pode realizar, né, parte do profissional técnico, qual o padrão para a peça técnica, para a planta. Então a partir daí a legislação vai se aprimorando para poder filtrar e deixar a execução do serviço de uma forma mais clara para todo mundo, né? Para quem vai fazer, para quem vai fiscalizar, para quem vai receber. Pronto, aí padroniza aqui também, nessa parte da legislação, a precisão do serviço. Quem foi que fixou essa precisão? Foi o pessoal do INCRA, o grupo de cartógrafos, geógrafos, pesquisadores lá fixaram a posição quanto à realização do serviço do georreferenciamento de imóveis rurais. A partir daqui, vocês vão entender por que não dá para você executar georreferenciamento topográfico para fim de georreferenciamento e certificação de imóvel rural com GPS de mão, com Garmin. Certo? Nessa regulamentação também,
foi previsto a isenção de custo para os proprietários que possuem um módulo com área inferior a 4 módulos fiscais. Eu coloquei como exemplo aqui o Iguatu, o município de Iguatu, o módulo fiscal corresponde a 40 hectares. Certo? Para aqueles que a função da identificação do módulo fiscal é como se fosse mais um valor que é definido para andar da área do imóvel onde você possa realizar preparação de sobrevivência, plantio, agropecuária, criação, piscicultura, entre outros. Então, no Iguatu, está definido como sendo 40 hectares no módulo fiscal. Em relação à legislação, em relação aos prazos de execução do serviço de georreferenciamento, certo? Como eu falei, lá em 2010 foi visto que somente dados haviam sido georreferenciados. Né? Por quê? Porque o proprietário rural não estava aderindo à contratação do profissional, porque o proprietário rural não tinha o interesse em realizar o seu levantamento da sua propriedade, porque para ele tinha um custo. Certo? Como eu falei anteriormente, a legislação previa uma isenção para aquelas pessoas que obtivessem uma propriedade com uma área rural pequena. Certo? Mas daí, de um certo modo, se estendeu, por exemplo, aqui no Ceará, o levantamento é realizado em sistema de varredura. O estado inteiro está sendo já referenciado, está sendo levantado. Certo? Para o produtor rural, esse levantamento topográfico não tem custo algum. O único custo que ele vai ter é a documentação final, o título de posse definitiva, ele levar no cartório e averbar esse título e receber sua escritura pública com posse definitiva. Aí aqui eu trago para vocês as datas vigentes, né, e as áreas e os imóveis rurais que deveriam ter sido levantados no decorrer dessas datas. Essa daqui, acima de 500 hectares, né, ela foi finalizada logo em 2010. Era para ter chegado até 2010, mas com certo atraso, nem todos os imóveis rurais com área acima de 500 hectares foram levantados. Mas alguma coisa foi. Aí, entre 250 e 500, finalizou em 2013. Atraso, não conseguimos executar todo o levantamento de todos esses imóveis e não foi permitido realizar o georreferenciamento e certificação de todos. O imóvel com área entre 100 e 250 hectares, 6, né? Mais uma vez em atraso, o georreferenciamento de todos esses imóveis. Por quê? O país é grande, é enorme, né? A extensão é enorme, o acesso é complicado, certo? Lá no site do CIGEP, vocês podem verificar onde estão esses imóveis que estão já referenciados. Estou até mostrando nessa figurazinha aqui, eu não sei se dá para ver, né, onde estão localizados, principalmente no centro do Brasil, mas lá na frente vocês podem até ver no site. E na parte do Amazonas, do norte, né, são imóveis grandes. Nordeste, descendo aqui para o centro-oeste, são minifundos, eles vão se enquadrar nessa classe aqui, entre 25 e 100 hectares. Né? Se os demais aqui vieram sendo executados com atraso, consequentemente 2019 também. Né? Então, o prazo, os imóveis deveriam ter sido levantados em 2019, vão ser levantados, vão ser cadastrados, né? Agora em 2020, sabe lá Deus quando, né? Espero que logo. Né? Que esse prazo vai até 2023. Ou seja, todo proprietário que possui um imóvel rural com área de até 25 hectares deve ser já referenciado, certificado, caso seja possui escritura pública, e cadastrado no sistema até 2023. Com certeza esse prazo vai ser prorrogado, né? Porque não vai ter condições de executar da forma que está. Aqui embaixo, esse lembrete, que tem um prazo definido para executar o georreferenciamento do imóvel, mas se o seu imóvel tiver for envolvido em processo judicial e requisitar, você pode pagar, pode requisitar o credenciamento do seu imóvel no sistema a qualquer momento.